Eleições 2014, a TV Alesp na apuração dos votos em todo o estado de São Paulo, com números divulgados pelo TRE e pelo Tribunal Superior Eleitoral. Os números apontam a reeleição do governador Geraldo Alckmin, do PSDB, e o segundo turno na corrida presidencial entre a presidente Dilma Rousseff e Aécio Neves. Para comentar os números da eleição, nós recebemos em nosso estúdio o advogado especialista em direito eleitoral, Alexandre Rolo, e o deputado Feliciano Filho do PEN, o Partido Ecológico Nacional. Muito bem-vindos. E vamos aos números da corrida aqui em São Paulo, nesta Casa de Leis, 94 cadeiras. Com você, Ana Kaline. Olha, Jorge, a gente tem aqui os 12 primeiros colocados. Fernando Capês, do PSDB, o mais votado, com 290.929 votos. Coronel Telhada deixa a Câmara Municipal de São Paulo e vem para a Assembleia Legislativa com 241.544 votos, também pelo PSDB. Orlando Morando, reeleito, deputado estadual PSDB, 229.866 votos. Roberto Trípoli, que também vem da Câmara Municipal, ele que é do Partido Verde, 224.459 votos. Barros Munhoz, reeleito PSDB, 186.457 votos. Delegado Olim, estreia na Assembleia Legislativa, ele que é do PP, 185.039 votos. Deputado Campos Machado, reeleito também pelo PTB, 181.114 votos. O nosso deputado presente, deputado Feliciano, do PEN, com 179.415 votos. Mauro Bragato, PSDB, 175.202. Edmir Chedi, Democratas, 164.356. Pedro Tobias, PSDB, 162.561. E Jorge Wilson, PRB, 158.179. A gente teve aí votos brancos, 2.442.860, 10,13%, e nulos, 2.464.686, ou seja, 20%, mais de 20%, 20,35% de votos brancos e nulos, 4.900.000. Jorge Machado. Muito obrigado, Ana Kaline. Deputado Feliciano, eu queria que o senhor falasse um pouco do sentimento do eleitor, o que o senhor encontrou até a sua sessão eleitoral, até a urna. Antes se falava muito em festa da democracia, mas parece que as eleições perderam muito do brilho do passado. Hoje já não tem mais essa festa democrática? Ou não? O senhor ainda percebeu algum entusiasmo? Olha, Jorge, eu percebo que depois daquelas manifestações, a impressão que dá que existe uma cobrança um pouco maior. Eu acho que isso é legítimo, né? Eu acho que a sociedade tem que cobrar mesmo. Eu acho que tem que ter memória, não pode ter memória curta, tem que marcar, tem que acompanhar o trabalho daquele que realmente ele depositou o voto, que ele confiou. Então, eu entendo que a sociedade está cada dia mais difícil de ser enganada por aqueles que querem enganar. E isso eu acho muito bom, é bom para a democracia, é bom para o Brasil, é bom para todos. Então, eu acho que nós estamos aí nos aprimorando, né? Eu acho que é uma questão de essa estabilidade democrática, está trazendo, ela é lenta, mas ela é gradual. E esse é o sentimento. Até porque eu recebo muita mensagem via redes sociais, e hoje eu recebi várias mensagens assim, porque a maioria são pessoas que já acompanham o meu trabalho de longa data, então conhecem, mas pessoas novas, né? Eu acho que essa parte aí que você se refere, sim. Elas dizem... O senhor foi vereador em Campinas, está seguindo para o seu terceiro mandato nessa Casa de Leis, não é, deputado? Exatamente, eu fui vereador, fiquei só 2 anos, porque depois já fui eleito deputado, vim para cá e estou indo para o terceiro mandato. Mas eu senti que uma parcela da sociedade, dos eleitores que votaram em mim, ele falou, olha, eu vou acompanhar, viu, alguns. A grande maioria já conhece, já acompanha. Já acompanha pelas redes sociais? Já acompanha. Então, é que já votam em mim em todas as eleições, então está crescendo. Mas é uma boa parte, isso que eu senti, eu até achei bacana, salutar, saudável, as pessoas falam, eu não te conhecia, gostei dos seus projetos, tudo que você fez até agora, mas eu vou continuar, eu vou acompanhar. O que é ótimo. O que é ótimo, né? Isso é importantíssimo, né? Acho que é muito bom se todo mundo acompanhasse, né? Porque nós trabalhamos demais, né? O trabalho é muito grande. Doutor Alexandre Rolo, o que falar destes primeiros números, principalmente na formatação das eleições? O deputado Feliciano tem um mandato muito focado na defesa animal, que apareceu até com outros candidatos, né, deputado?
Muita gente pedindo voto em nome da defesa animal. Mas está difícil pedir voto hoje em dia, as eleições parecem que estão ficando mais caras e, portanto, elitistas também. Tira muita gente que não pode com o custo, não é, doutor Alexandre? É verdade. Muito se fala disso, Jorge. Em primeiro momento, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com Nós você. é que agradecemos. Dizer que realmente tem sido comentado muito a questão dos custos das campanhas eleitorais, né? E isso gera uma discussão, em termos de reforma política, por exemplo, de se questionar o financiamento das campanhas eleitorais, se financiamento público, se financiamento privado. Então, realmente, são campanhas que estão ficando cada vez mais caras. E o que me chamou a atenção desses números que foram divulgados agora foi que desses campeões de votos até aqui, digamos assim, esses primeiros candidatos mais votados, 2 deles são ligados à área de segurança, né? Sim. Nós temos aí um coronel, segundo ou terceiro lugar, Coronel Telhado, e um delegado também aparecendo muito bem votado. Talvez seja um clamor da sociedade paulista por mais segurança. Que é uma função precípua do Estado. Que é uma função precípua do que não Estado. se pode delegar, diferentemente de outros setores do Estado. Mas o senhor falava da questão do financiamento público e privado. Explique para o nosso telespectador o que vem a ser a diferença, porque para muitos é uma coisa só, independentemente de onde entra esse dinheiro. Até porque muitos financiadores de campanha têm contratos com os governos, participam de licitações. No final, quem acaba pagando a conta não é o contribuinte que hoje se torna o eleitor? No final é o contribuinte que paga a conta, mas eu particularmente, essa é uma discussão muito candente na área do direito eleitoral, existem opiniões divergentes. A minha opinião eu sou contra o financiamento público exclusivo. Público exclusivo? Exclusivo. Só o que vai para os partidos, o fundo partidário? Atualmente, isso é bom que o eleitor saiba, que o cidadão saiba. Atualmente, nós já temos um sistema misto de financiamento de campanhas eleitorais. Nós temos hoje a possibilidade de doações de pessoas físicas e jurídicas e utilização de recursos próprios do candidato. Sim. Então, essa é a parte do financiamento privado. E temos também o financiamento público, hoje, que é feito através de uma coisa chamada fundo partidário e também através do chamado horário eleitoral gratuito, que, na verdade, nada tem de gratuito, porque essa conta é paga depois pela coletividade, pela sociedade brasileira. Então, nós já temos o financiamento público e também privado, nós temos um financiamento misto. Muito se fala no financiamento público exclusivo, eu particularmente sou contra. E vamos aos mais recentes números da corrida presidencial com Ana Calini. Parece que é mesmo o quadro que a gente encontra aqui. Voltaremos às urnas, os 32 milhões de eleitores paulistas, para decidir entre Dilma e Aécio Neves. Dilma termina o pleito com 41,14% dos votos válidos, 40.745.977 votos. Eu acho que falta um pouquinho aí de urnas para serem apuradas. E Aécio Neves, do PSDB, 33.752.326 votos, 34,08%. Marina Silva, do PSB, terminou a eleição em terceiro lugar, mais de 20 milhões, quase 21 milhões de votos, 21,19%. Então, dia 26 de outubro, lá estaremos nós, eleitores paulistas, aí para decidir entre Dilma e Aécio Neves, e mais de 10 milhões de votos brancos e nulos, viu, Jorge? Muito obrigado, Ana Calini. Do deputado Feliciano, a eleição presidencial ainda polariza as atenções. Inclusive, tem muito menos votos brancos e nulos que as eleições proporcionais. A gente vai bater a casa dos deputados estaduais e federais em torno de 20%, né, de votos brancos e nulos, e nesta eleição para presidente 3%, 4%. Ainda polariza muito mais a atenção a eleição presidencial? Com certeza, Jorge, porque se você analisar uma pesquisa que foi feita uns 4, 5 dias atrás, a pesquisa dizia que 82% das pessoas não sabiam ainda em quem de votar para deputado, né? Então, isso até muita gente também, Feliciano, por que eu voto para federal? Então você vê que estão perdidos. Agora, para o majoritário, existe uma consciência, porque até por conta da diversidade.
Mas isso não é ruim para a democracia? Da quantidade. Para a República, não é a democracia, mas a República, o jeito como é constituída a República, os entes de governo e a sua participação, cada qual na sua competência, deputado. Não, sem dúvida, eu acho que as pessoas teriam que ter aquilo que eu disse anteriormente, tem que acompanhar mais, mas poucas pessoas também sabem quem votou para deputado. Nem se lembra. Nem se lembram, né? Então eu acho que a maioria acabam decidindo, se não for na última semana, nos últimos 2, 3 dias ou no próprio dia. Agora, como tem menos candidatos para o majoritário, então as pessoas marcam mais, acompanham mais, estão na mídia. Os candidatos aos cargos proporcionais não estão na mídia. Então isso acaba automaticamente, até por osmose, reacendendo, né, uma tensão, ressaltando mais uma tensão do eleitor. Então, porque tem pouca gente. Agora... E como conquistar a atenção do eleitor, haja vista que o tempo é muito curto, são segundos para falar o nome, o número e alguma proposta. Isso é tão claro, porque eu, no meu programa, eu tinha feito, primeiro gravei e eu não falava o número. Eu não pedia voto e não falava o número, eu só mostrava. Aí eu encontrava uma pessoa e falava, Feliciano, ouvi, bacana. Falei, qual é o meu número? Não sei. Então, aí eu resolvi gravar um outro programa, repetindo o número, no instante final, repetindo o número, porque ninguém sabia, ninguém gravava. Então, isso é... Porque, na verdade, eu sempre digo, Jorge, que eu acho que a classe política, ela se dá muito valor, né? Então, eu falo, gente, nós não podemos nos dar... A sociedade não está tão preocupada com a gente da forma como vocês pensam, né? Começou uma campanha lá atrás, 90 dias de campanha, que eu acho um absurdo, tem que ser menos, né? E aí, então, a sociedade não está preocupada, cada um tem seus afazeres, suas obrigações. Sim. Então, nós sim estamos, né? Os políticos estão pensando na campanha, como é que vai fazer. Mas não é tempo dos políticos mostrarem que é a política que muda e que melhora a vida das pessoas, deputado? Mas é isso que eu disse. A mão invisível do mercado já mostrou que não é capaz. Não é capaz, mas é o que eu disse anteriormente. Você vê que está aumentando um pouco mais a questão do acompanhamento do voto. Agora, tem uma outra coisa que eu acho que, na minha opinião, eu acho que a campanha devia ser mais restritiva. Em que sentido, deputado? Em termos, eu vou até um extremo, Jorge. Você vê na Inglaterra como é que é a restrição. Lá tem até uma questão que você fica até para pedir o voto, a pessoa fica até meio constrangida. Esse dia eu comentei até num extremo de poder chegar e falar assim, não vai poder nada. Vai proibir tudo, coloca lá no site do TRE, né, o nome dos candidatos, né, você pode ir lá colocar tantos caracteres. Como era no passado, nos anos 70? Lei Falcão, já foi assim no Só passado. Só o nome e o número? Lei Falcão. Não, uma página onde você coloca o que você fez e o que você pretende fazer. Né? Então, para que essa indústria de campanha eleitoral, né? O poderio econômico em cima daqueles que não têm recurso? Né? É difícil, Jorge, fazer campanha sem recurso, com gente que tem muito recurso, é difícil. Então, você nivelaria, colocaria todo mundo em pé de igualdade. Então, coloque ali as suas propostas, o que você fez, o que você realizou e o que você pretende realizar. Sim. Então, o eleitor, no dia, ele vai lá, procura, analisa e vê e vota. Então não precisa mais, pode proibir tudo. Eu acho que, na minha opinião, quanto mais restritivo for, melhor. Pode proibir ou não pode proibir? Hoje não. Eu peço licença para o deputado, mas eu não concordo. A minha opinião é completamente diferente da dele, mas, claro, respeitando aqui democraticamente o direito de cada um opinar. Né? A minha visão é um pouco contrária a essa do deputado. Eu acho que a propaganda eleitoral é muito importante justamente para o surgimento de novas lideranças. Sem a propaganda eleitoral, eu, por exemplo, que nunca fui candidato, e nunca fui candidato, nem pretendo ser a princípio, eu não consigo aparecer para o eleitor. Porque é na propaganda eleitoral que o candidato ele se apresenta ao eleitor, ele mostra a sua cara, ele pede o seu voto. Então, eu divirjo um pouquinho, eu acho que tem que ter propaganda, a pessoa tem que ter o direito de aparecer. E só puxando um ganchinho daquilo que a gente tinha falado há poucos minutos, a questão da importância do majoritário e do proporcional, né? Realmente o eleitor dá muito mais valor para as candidaturas, para as eleições majoritárias, e até por conta disso, quando nós vamos votar, e todos os eleitores brasileiros hoje votaram, viram que a sequência é a seguinte: começa a votação com deputado estadual, sim, depois passa para federal, depois senador, depois governador e, por último, presidente da República. Isso tem uma razão de ser, isso não é feito de forma aleatória ou sem querer, isso é feito de forma pensada, porque se a votação começar
passasse pelo presidente da República, muito possivelmente o eleitor ia votar para presidente e ia deixar os outros, nem para governador votaria. Então, a eleição para presidente da República chama muito mais atenção do que, inclusive, a de governador e a de senador. Doutor Alexandre Rolo, e a efetividade da propaganda no rádio e na TV? A Silvia. Olha, eu fiquei muito desiludido com um candidato especificamente, não vou falar o nome, mas todo mundo vai saber de quem que eu estou falando. Um candidato a deputado federal que só fez palhaçada durante o horário eleitoral gratuito. Eu sou completamente contrário a isso. Não ao candidato, nada contra. Às vezes a pessoa fala, poxa, mas esse deputado não tem nenhuma instrução, ou tem pouca instrução, ou isso ou aquilo. E eu costumo dizer o seguinte, eu não exijo o diploma dos meus representantes, até porque a gente vê no Congresso Nacional, por exemplo, muita gente com diploma fazendo coisas não tão boas. A gente ouve escândalos aí, denúncia da Petrobras, etc. e tal. Então a questão não é o diploma. A questão que eu coloco em relação à propaganda eleitoral, que você me pergunta do horário eleitoral gratuito, eu penso que o horário eleitoral gratuito não foi feito para fazer 100% de palhaçada. Se a pessoa utiliza para fazer uma ou outra palhaçada e no meio apresenta uma proposta, apresenta uma ideia para o eleitor, apresenta alguma coisa de útil, ótimo. É um desperdício, no caso, de tempo e da nossa paciência? Olha, se a gente pensar em... Vamos falar um número qualquer, deputado. Se a gente pensar em 10% de palhaçada e 90% de coisa séria, tudo bem. 20% de palhaçada, tudo bem. Talvez 30%. Agora, que era só para chamar a atenção. 100% de palhaçada, não dá, porque essa não é a razão de ser do horário eleitoral, deputado. Jorge, não é para isso que nós pagamos o horário eleitoral gratuito. Eu acabei de falar, o horário eleitoral gratuito não é gratuito. É gratuito para candidatos, partidos e coligações. O horário eleitoral gratuito não é gratuito para a sociedade brasileira. A sociedade brasileira paga e paga caro pelo horário eleitoral gratuito. Não é para a gente ficar vendo programa de humor. Então, eu fiquei desiludido com essa situação pontual, por exemplo, de um candidato que transformou o horário eleitoral gratuito em piada. Deputado. Só para colocar essa questão que eu disse da restrição, obviamente eu estou sendo totalmente radical para sintetizar o meu sentimento de ver pessoas sem recursos nenhum. Quando você diz isso, que eu estou dizendo é para limitar, para igualar um pouco mais, e chega um candidato novo que não tem recurso. Chega um que já tem mandato. Então você consegue equalizar um pouco mais essa diferença e também do candidato que é rico, que tem financiamentos e outro que não tem. Então eu disse dessa questão radicalizando, mas poderia ampliar, por exemplo, redes sociais. Então o cara coloca uma página, ele tem como divulgar isso, mas o que eu digo, aquela propaganda que colocam sempre no TRE, o cara de bicicleta, o cara encosta uma moto, um grandão de luva, eu acho que aquilo exemplificou isso que eu estou dizendo. Porque como a gente sai... Abuso do poder econômico. Eu estou dizendo isso que é para restringir, enquanto você faz aí, não tem recurso, porque a gente sempre vive isso na pele, durante a campanha, você faz ali 100 cavaletes, outro faz 5.000 cavaletes. Você faz tanto de material, põe 10 pessoas na rua, outro põe 1.000 pessoas na rua. Então, essa restrição é para tentar fazer exatamente aquilo que o doutor Alexandre disse, que é dar oportunidade igual. Porque não adianta uma pessoa, como que ele vai, mesmo que não é conhecido, ele resolve ser candidato, como é que ele vai se colocar para a sociedade e contar para a sociedade que ele é candidato? Né? Então, eu acho que até a questão da televisão, se você coloca uma pessoa na televisão que é conhecida, ela leva uma vantagem em função daquele que não é conhecido. Por isso que muitos partidos fazem até essa palhaçada com o objetivo de puxar os demais. Sim, claro, o objetivo então, é esse. O objetivo é claríssimo. Tanto né? que os outros não apareciam, era só esse que puxar, aparecia, né? Então, para puxar o voto e eleger os outros. Exatamente. Então, dentro dessa questão, eu acho que ainda nós deveríamos restringir um pouco mais para que a situação fique mais equânime. Doutor Alexandre Rolo, mas como conquistar o eleitor que está distraído, assistindo televisão, aí... para a novela, começa o horário político, ele desliga, ele não procura informação sobre esse candidato. Como fazer essa propaganda chegar a todos os municípios brasileiros, todos os municípios paulistas, 645 municípios paulistas, e de alguma maneira conquistar, mesmo que seja pela palhaçada, pela brincadeira, esse eleitor que muitas vezes ainda está indeciso. Veja, Jorge, que eu não sou contra o bom humor. Então, eu não sou aqui uma pessoa mal-humorada que é contra o bom humor, não é isso. Agora, 100% de palhaçada eu já acho que é demais para efeito de horário eleitoral gratuito. Porque não tem proposta. Não tem nenhuma proposta. Não tem proposta. E é eleito sem ter proposta nenhuma. Exatamente. E só fazendo
palhaçada. Quer dizer, isso a mim me incomoda um pouco. Agora, para essa questão dessa sua pergunta, eu acho que a internet faz esse papel que nós não tínhamos internet há 10, 15 anos atrás, e hoje a gente tem. Então, o deputado que tem pouco tempo do horário eleitoral gratuito, porque são vários candidatos e tem que ser 15 segundos para cada um, o deputado hoje, o candidato a deputado, ele tem condição de aparecer na televisão, falar a sua proposta, falar o seu número e dizer: todas as minhas propostas, o meu plano, etc., estão na minha página da internet, que é essa, assim, assim. E muitos fizeram isso, inclusive, na propaganda eleitoral. Quer dizer, aparecia na televisão e dava o site, passava a sua rede social, etc., para o eleitor procurar na internet. Agora, se o eleitor não tiver interesse, Jorge... Mas esse voto não pode ser confundido também com o voto de protesto? Em vez de votar branco, nulo ou nem comparecer à urna, votar naquele candidato que o senhor falou que faz palhaçada? Eu acho que não sim. tem uma característica de voto de protesto? Eu acho que tem também. Se não tem proposta, qual é o objetivo? É um voto de protesto. Será que esse voto de protesto ainda dá voto? Essa que é a questão. Para alguns sim, para alguns não. Vamos levantar aí, são mais de 900 mil... 982.061 esse candidato citado, só perdeu para o Celso Russomano, 1.472.318, com certeza está entre os 70 deputados eleitos por São Paulo, né, que vão ocupar uma cadeira no Congresso Nacional. Posso fazer uma pergunta, doutor Alexandre, e para o deputado, aproveitando? Os senhores acreditam que os eleitores decidem também pelo horário eleitoral gratuito? Não, eu acho que assim, o horário eleitoral gratuito, ele é uma oportunidade se a pessoa ela é conhecida, ela só para dizer, eu sou o candidato. Nós tivemos já casos de pessoas que são desconhecidas, pegaram o horário totalmente completo para ele mesmo, e não teve 8 mil votos, não passou de 8, 9 mil votos. Então, o horário eleitoral é importante só para assim, a pessoa já é conhecida, só para dizer, gente, eu sou candidato, meu número é esse. Sim. Só para isso. Mas o programa eleitoral, ele não promove o candidato se ele não tiver trabalho. Eu concordo, até pela falta de tempo, né? Exatamente. É diferente de um candidato majoritário, por exemplo, que tem bastante tempo para expor e para falar aquela propaganda bonita, etc. e tal. O proporcional não tem. Então, eu concordo com o deputado Feliciano. Eu acho que conquistar voto no horário eleitoral gratuito para candidato a deputado estadual e federal, muito difícil. Agora, chama atenção, já que nós divulgamos aí os números do nosso deputado Tiririca, já estamos falando o nome aqui, já que nós divulgamos aí os números do nosso deputado Tiririca, na última eleição de 2010, o quociente eleitoral para deputado federal foram 300 mil votos. Então, se nessa eleição de 2014 forem 300 mil votos quociente eleitoral para essa eleição, significa que ele está eleito e ele elege pelo menos mais 2 candidatos na sua legenda, no PR, né? no partido dele, Tiririca. Deputado, o que falar dessa avalanche de votos aí também? As eleições, da maneira que são formatadas, com o quociente eleitoral, é muito difícil chegar a essa marca. A gente está falando para o deputado federal 900 mil votos, 1.472.000 votos, o mais bem votado, 7,23% dos votos válidos. Como pedir voto para o eleitor, alcançar todos os rincões do Estado, participar do horário, da campanha do horário político gratuito no rádio, na TV, estar presente nas redes sociais e ainda manter o mandato? Meu Deus do céu. Olha, é muito difícil. A semana passada eu vim aqui no plenário, liguei para o Barros Miola, falei, Barros, eu estou no plenário, cadê os deputados? Fui dar brincadeira com ele. O que você está fazendo aí? Falei, meu nome é trabalho e meu sobrenome é hora extra, falei para ele, né? Fiz uma brincadeira com ele. Porque trabalha muito, né? Político trabalha muito, né? Seja o bom, o mal, mas político trabalha demais. E não é fácil, Jorge. Agora, é muito difícil você... porque tem o candidato que ele é regional, né? Então ele trabalha na região dele, né? Ninguém trabalha nos 645 municípios. Agora, os temáticos, né, que é o meu caso, é muito difícil. Sim. Porque você tem que achar o seu eleitor. Meu voto na última eleição, eu tive voto em 480 municípios. Eu cheguei a ter 1 voto, 2 votos no município. Então, para mim achar aquele eleitor é uma dificuldade, né? Não é que nem a pessoa que tem ali no reduto dele, numa cidade, no município, ele faz a campanha ali, já sai. Sim. Então, eu tenho que buscar o eleitor. Então, eu acho que essa dificuldade que você retratou é tremenda, né? Você tem que cuidar do mandato, você tem que correr o Estado, tem que gravar programa, tem que cuidar de redes sociais. Olha,
quando chega faltando 10 dias para as eleições, isso é toda a campanha. Eu fiz minha 6ª campanha agora. Total. Você fala assim, não importa o resultado, importa que acabe a eleição, porque é muito desgastante, viu, Jorge? Mas eu fico muito gratificado, muito, não é verdade? Mas por isso que o senhor queria menos tempo de campanha, né? Porque 90 90 dias é muito, cansa muito, né? É demais, né? É demais porque é que nem o Jorge disse, não é uma coisa só. Agora, também compensa, é muito revigorante, muito... Eu confesso que ontem eu cheguei às lágrimas. Ontem à noite eu entrei nas redes sociais e os recados, né? Eu não tenho vergonha de falar, eu cheguei às lágrimas ontem, de tanta emoção. A energia vem do eleitor. A energia das pessoas, que eles estão dizendo, estamos juntos, vamos lá. A motivação, se não fosse a motivação dos eleitores, sabe, que acompanha o trabalho assiduamente, sabe do sofrimento, da garra, da dificuldade, sabe, você abdica de tudo. Então, ainda mais a causa que eu defendo... Estou há 15 anos sem férias, né? Não tem final de semana, é resgate de animais, é isso e aquilo. Já resgatei por volta de 3 mil animais, né? Quer dizer, então não é fácil a nossa vida, porque a gente lida com vida, com sofrimento. Tá falando, deixa para depois, vamos esperar. Quer dizer, obviamente, tem um mandato. Então, as leis, antigamente era só resgate antes de entrar para a política. Agora, por isso que é importante a questão, a questão de mandato, porque uma lei que a gente faz, a gente acaba salvando milhares de animais no estado inteiro, né? Então, e a Caixa, e São Paulo, a Caixa Ressonância, acabam passando por outros estados. Então, acho que é isso que nos motiva, isso que nos faz continuar. É realmente o eleitor te motivando e dizendo, vamos lá, estamos juntos. Doutor Alexandre, o que fala desse entusiasmo dos políticos, que alcança o seu eleitorado lá nos rincões do Estado e, com dificuldade, identifica as suas demandas. Uma política pública pode salvar vidas mesmo, né? É verdade. Eu acho que essa corrente positiva realmente é contagiante, né? Você vê as carreatas, por exemplo, de candidato a presidente da República, governador e etc., e as pessoas cumprimentam e dão força. Isso deve recarregar mesmo as energias do candidato, né? Quando você tem uma receptividade boa na rua. Agora, o deputado está falando que é candidato deputado temático, né? Porque e tem aqueles candidatos que se elegem com a ajuda dos vereadores. Então, o que acontece? O deputado, o candidato, ele tem vereadores em vários municípios e esses vereadores ou prefeitos que pedem voto para ele, né? Também é uma forma de você ter uma capilaridade e conquistar votos em mais municípios. Você, através do seu partido, trabalhar os vereadores e os vereadores pedindo voto também, o que é uma coisa legítima. Não estou aqui criticando ninguém, estou dizendo que é uma forma, né? Nesse caso, que o doutor está dizendo, você consegue prever um pouco mais. Você fala, eu tenho tanto pedindo voto, faz uma conta, tem uma previsão. No meu caso, eu não tenho intermediário, eu direto com o eleitor. Então, quantos votos você vai ter? Eu não sei. Ninguém sabe. Porque você não tem intermediário, eu direto com o eleitor. Então, a dificuldade... Vamos pensar em minutos de considerações finais para os nossos convidados, mas antes, os últimos números, a corrida presidencial com Ana Calini. 96,72% das urnas apuradas, como a gente já sabia, né, há um tempinho atrás, já com mais de 90% das urnas apuradas. Dilma Rousseff, atual presidente, disputa o segundo turno com Aécio Neves no próximo dia 26 de outubro. Como eu disse, voltamos às urnas. Dilma, 41.515.031 votos, 41,25% dos votos válidos. Aécio Neves, do PSDB, 34.139.303 votos, 33,93%. E Marina Silva termina essa eleição, PSB, com 21.381.563 votos, 21,25% dos votos válidos. E tivemos aí 4.290.301 votos em branco e 6.433.465 votos nulos. 10.700.000 votos brancos e nulos, Jorge Machado. Praticamente metade dos votos de Marina Silva, que já superou com 21 milhões agora os 20 milhões que teve na eleição passada em 2010. Para encerrar, doutor Alexandre Rolo, o que faltou dizer? Queria dizer que, salvo o melhor juízo, houve um erro nas pesquisas, né, Jorge?
porque as pesquisas apontavam um empate técnico. Tudo bem, os institutos de pesquisas vão dizer que o Aécio estava numa curva ascendente e que a Marina estava numa curva descendente. Mas as pesquisas que foram divulgadas ontem, com 95% de certeza, apontavam um empate técnico. E o que nós estamos vendo aqui são 12% de diferença. Está muito longe de empate técnico. Então, o que eu falaria em termos de considerações finais, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui e a honra de estar dividindo esse programa com o deputado Feliciano, é essa questão das pesquisas, também regrada pela legislação eleitoral. Quer me parecer que esses institutos, esses dois maiores institutos de pesquisas erraram, porque eles apontavam empate técnico até ontem, véspera das eleições. E não foi o que nós vimos aqui. Nós estamos vendo uma diferença de 12% de votos. Suas considerações finais, deputado Feliciano. Eu também queria agradecer a oportunidade, agradecer a você, Jorge, a Ana, a TV Assembleia, e o prazer de participar aqui com um dos maiores advogados de direitos eleitorais aqui do país, Alexandre Rolo. E eu queria dizer, queria dar aqui fazer um agradecimento para o meu eleitor, né, que não tenho como dizer que entenderam a dificuldade da campanha eleitoral, né, o quanto foi difícil, com restrição de recursos, muito pouco recurso, como sempre, mas entenderam a necessidade de a gente continuar salvando a vida daqueles animais que não podem se defender, não tem voz e nem tem a quem recorrer. Então foi um reconhecimento do nosso trabalho, né, então eu acho que eu só tenho a agradecer e dizer que nós vamos continuar sempre do mesmo jeito, nos dedicando, né, cada dia mais, para que nós possamos aí diminuir o sofrimento daqueles nossos amiguinhos que realmente precisam muito de nós. Deputado Feliciano, muito obrigado por sua entrevista, obrigado. Parabéns pelo seu atual mandato e pelo futuro. Obrigado. Doutor Alexandre Rolo, muito obrigado. Eu que agradeço. TV Assembleia, eleições 2014.